Olá, meus queridos e queridas, desse segundo A, B e C, vespertino da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Infelizmente, gente, iniciou minhas aulas e nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, eu estou também sendo aluno na minha pós-graduação aí para aprimorar os conhecimentos. Então, infelizmente, a gente não consegue, eu não posso dividir em dois, estar em dois lugares ao mesmo tempo, por isso que eu estou fazendo de forma assíncrona. A aula de hoje sendo gravada, para vocês assistirem e responder a tarefa, e nós concluímos o segundo bimestre. Já chegamos aí na conclusão do segundo bimestre. Nós temos essa aula, a próxima aula é filosofia, como nós havíamos combinado. Então, na outra aula, daqui a 15 dias, nós já estamos aí no terceiro bimestre, gente. O ano está passando rápido, só falta 4 meses para a gente terminar o ano. Esse ano de 2020 e 2021 foi sinistro, foi muito complicado, mas nós fomos resilientes e estamos aqui firmes e fortes nessa luta. Gente, para hoje nós encerramos as discussões sobre a sociologia ambiental e passamos para iniciar outro capítulo que a gente vai dar continuidade no terceiro bimestre, mas vamos iniciar no segundo, não tem problema, em relação a isso não vai causar tristeza em nossas vidas e nossos sentimentos não serão abalados por causa disso. E hoje nós temos aí capítulo 14 falando sobre cidadania, falar sobre realidade, sobre cotidiano, sobre direitos, deveres de nós, esses cidadãos que estamos aqui sobre essa terra. Então, gente, está lá no capítulo 14, a partir da página 180, as discussões relacionadas a esse assunto. E aí, o que é cidadania? Tem um processo de cidadania que a gente tanto vive, cotidianamente, no cotidiano, essa questão da cidadania. Então, a palavra cidadania ela é derivada de cidadão, que vem do latim civitas. Na Roma Antiga, que aí é o berço de surgimento da cidadania, o conjunto de cidadãos, que constituía uma cidade era chamado de civitators, E essas pessoas eram responsáveis de gerir ali a polis, de gerir as cidades, de gerir os espaços coletivos, e eram chamados de cidadãos. Daqui a pouco a gente vai ver que cidadão tem uma questão da cidadania restrita. Daqui a pouco a gente vê. A cidade era uma comunidade organizada politicamente. Era considerado cidadão aquele que estava integrado na vida política da cidade. Então, Cadson, quer dizer que o ato de você nascer, de você fazer parte desse mundo, não o tornavam, naquela época, por exemplo, da Roma Antiga, não o tornava como um cidadão? E aí eu disse, não, nós veremos que nós tínhamos aí em Roma uma cidadania restrita. Não eram todos que podiam ser cidadãos. E aí, naquela época, durante muito tempo, a noção de cidadania esteve ligada à ideia de privilégio. Então, era considerado cidadão quem detinha de algum tipo de privilégio. Indo aí para a questão da Grécia, tanto Grécia, Roma, essa questão do privilégio se reproduziria nas classes, nos status, pessoas que detinham poderes. Esses poderes eram principalmente relacionados à questão da posse da terra, pois os direitos de cidadania eram explicitamente restritos a determinadas classes e grupos. E aí que nós temos a cidadania plena e a cidadania restrita. A plena é a capacidade legal de responder pelos seus próprios atos diante das autoridades públicas. Sempre lembrando que esse legal, gente, não é legal de boas, tranquilo, não. Legal de legalidade, daquilo que está escrito, que está, que nós podemos encontrar em forma de lei. Vem de lei, não é legal de beleza, não, é legal de lei. É a capacidade legal, então a capacidade de acordo com as leis. E a cidadania restrita, que é apenas os considerados nobres proprietários de terra têm acesso ao fruto do poder político. Então, já aconteceu muito na Grécia Antiga, em alguns outros momentos da história da humanidade, momentos em que algumas nações restringiam esses direitos. Então, você só poderia votar se você tivesse recursos materiais, principalmente terra, e prestígio social, ocupasse alguns cargos. Então, acabava excluindo, em alguns momentos, excluindo as mulheres, excluindo escravos, claro. Aqui no Brasil, por exemplo, quantos
os escravos vieram a ter direitos políticos, né, exercer sua cidadania depois da abolição em 1888, e aí demorou muito ainda esse processo, né, de ter essa cidadania plena. E aí a figura do cidadão, eu trouxe até a figura aí representativa de um mendigo para a gente refletir, né, como é complexa essa questão da cidadania, porque a gente vê pessoas, né, que vivem, que moram na rua, enquanto nós temos uma Constituição que garante vários direitos, e dentre eles os direitos também à moradia, à alimentação, né, e uma infinidade de direitos. E aí cidadão é aquele indivíduo que, por ser membro de um Estado, então quando você nasce, né, você passa a pertencer a um Estado, né, tem seus direitos civis e políticos garantidos, tendo de respeitar os deveres que lhes são conferidos. Pessoa que habita uma cidade, quantos cidadãos tem a sua cidade? Né? E cidadãos, né, têm uma concepção mais limitada de habitantes. E aí nós temos a figura principal dos direitos. Direitos, né, é algo que está ligadíssimo, é vinculado, muito vinculado à questão da cidadania, são os direitos. Ter direitos significa ter a capacidade e a autonomia para usufruir de determinados benefícios legais garantidos pelo Estado. A gente visualiza isso muito de forma fácil quando a gente vai analisar os documentos. Então, para a gente ter direito, por exemplo, para você ter direito à educação, para você estar estudando, estar, né, escutando esse jovem quase indo já para outra geração aí, você teve um direito, e esse direito foi lhe garantido por quê? Porque você é um cidadão, você tem seu RG, você precisou do seu CPF para fazer a matrícula, né? Então você tem aí esses benefícios legais, direito à educação. Se você adoecer, né, aqui no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde que vai, né, lhe dar o benefício de seu tratamento e tal. Tudo isso é relacionado, são direitos que você tem a partir do momento que você se torna cidadão. E aí nós temos direitos civis e também direitos políticos, né? No que diz respeito aos direitos civis, eu até coloquei aqui, né, aqui do lado, os documentos. Assim que você nasce, você já faz sua certidão, né, o seu registro, a certidão de nascimento, e aí depois tem o registro geral, que é a identidade, depois chega aos 16 anos, faz o seu título, né, que lhe concede a cidadania, né, depois a habilitação. Então todos esses documentos lhe concedem uma cidadania plena, né? Você se torna um cidadão, que você tanto pode ser eleito para representar, né, os seus pares, como você também tem a função aí de votar obrigatoriamente, né? Você deve votar, e quem tem mais de 18 anos, votar para escolher, né, os seus representantes para gerir aí o seu Estado. Direitos civis são aqueles que decorrem da livre atuação dos indivíduos em sociedade, isolada coletivamente. E aí são exemplos de direito à vida, direito à liberdade, expressão, informação, são direitos considerados civis. Daqui a pouco a gente vai ver a teoria, né, dos direitos. E direitos políticos, né, que são os que atribuem aos cidadãos o poder de cooperarem na vida estadual ou no exercício das funções públicas, ou de manifestarem a própria vontade para a formação da vontade coletiva. Os direitos políticos, não só o direito ao voto, mas também o direito de ser eleito, né? Independente de sua condição, você tem o direito de se candidatar, está vinculado a um partido político, você se candidata e você tem aí a possibilidade de ser um representante, né? Um cidadão que pode ser um representante em cargos eletivos, como, por exemplo, deputado, senador, governador, vereador, prefeito, presidente, deputado federal, deputado estadual, são todos, né? E tem outros cargos também que são, né, escolhidos através de atos democráticos, exemplo dos conselhos, né? O único conselho, né, que tem a gente percebe mais, né, o processo de escolha, porque é o único conselho que é remunerado, que é o conselho tutelar. E aí, historicamente falando, nós tivemos aí, gente, a Revolução Francesa, vocês já devem ter visto, né, nas aulas de história, lá em 1789, que revolucionou a questão da cidadania, a questão dos direitos, né, baseado nesses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, é a base dos direitos, né? É a base também porque dessa revolução surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, que vai dizer que toda aquela
o que nós temos na Constituição nossa brasileira, por exemplo, um princípio básico que tem em todas as constituições, todas são iguais perante a lei, sem distinção, né, de raça, de condição social, de gênero, sem distinção nenhuma. Para a lei, todos são iguais, né? No artigo 1º dessa declaração, ainda lá no século XVIII, diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. E aí, gente, inicia um processo também que a gente vê muita revolução industrial do ponto de vista muito positivo, foi revolucionário, trouxe vários benefícios, com certeza, né? Trouxe muitos benefícios, principalmente em relação à origem dos direitos civis, né? Como liberdade, né? Prosperidade, segurança, resistência à opressão, mas também tem um direito que ela concedeu. Por quê? Porque ela foi uma revolução, gente, burguesa, né? Quem organizou toda a Revolução Francesa foram pessoas, né, de uma classe que já estava ascendendo, né, já estava crescendo, já estava ocupando espaço de poder que era a burguesia. Então a burguesia queria derrubar aquela estrutura ali do poder absolutista para ocupar o poder, porque eles já estavam organizados enquanto classe, então a burguesia já tinha um crescimento já consolidado, então eles queriam também participar da política, participar do poder. Então aí que tem essa derrubada. Mas claro que tem outros processos também, né, relacionados às condições que as pessoas viviam em virtude da concentração do poder absolutista na França, né, naquela época. E aí juntou o útil ao agradável, e aí surge essa revolução, que foi uma revolução burguesa. Então, à medida que surge uma revolução burguesa, dá poder, né, inicia-se também um processo de visualizar uma sociedade capitalista. Então essa burguesia, à medida que vai avançando, ela vai ocupando espaço, né, e vai constituindo uma sociedade capitalista. Merchant, né, que vive aí na transição já do século XVIII para o século XX, ele vai analisar o desenvolvimento da cidadania como desenvolvimento dos direitos civis, né, políticos e também sociais, né? Século XVIII, XIX e também XX, as ideias deles irá aí. E aí ele vai estudar a formação do estado do bem-estar social, né? Essa característica que permeou durante um tempo como uma característica principal da sociedade capitalista. Então, ele dizia que esse estado do bem-estar social, o welfare state, né, foi considerado, né, durante parte do século XX como exemplo de que o capitalismo era o sistema econômico e político social ideal, o único capaz de garantir verdadeiramente a prosperidade e uma vida segura, livre e igualitária para todos os seus cidadãos. E isso, claro, defendendo um ponto de vista contraditório em oposição a um outro sistema que também estava ali no século XVIII, né, principalmente na Guerra Fria, ali, né, que perdurou durante muito tempo, até 1989, 90, com a queda do Muro de Berlim, que vai marcar aí essa queda dessa bipolaridade aí que nós temos entre socialismo e capitalismo. Então, ele vai defender o capitalismo nessa condição de ser o único sistema capaz de produzir o bem-estar da humanidade. E, por fim, nós temos aí já mais recente e contemporânea, atualizada, né, que é muito estudada. O pessoal vocês que irão daqui uns dias, né, ingressar nas faculdades de Direito, com certeza irão revisar esse assunto, irão retomar essa teoria geral dos direitos fundamentais. E aí nós temos 5 gerações de direitos. Né? Na primeira geração, né, direitos que irão restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, por exemplo, o direito da propriedade, direito à vida, né, estão aí nessa primeira geração, mas também, né, a liberdade, os direitos civis e políticos estão aí nessa primeira geração, esses direitos civis e políticos que nós falamos no início da aula. E aí tem uma segunda geração que para o Estado constitui a obrigação de fazer algo em prol dos indivíduos. Então a figura do Estado nesses direitos, o Estado tem a obrigação de conceder, né, por exemplo, atuar de forma igualitária. Então a fonte aí, igualdade. E os direitos, né, econômicos, sociais e culturais, né, as liberdades positivas.
A terceira geração são os direitos que transcendem, né, a órbita dos indivíduos e alcançam a coletividade, por exemplo, direito ao meio ambiente, à comunicação, a solidariedade, a fraternidade, tudo isso transcende a órbita dos indivíduos, é algo que os indivíduos têm que praticar e que transcende sua condição de indivíduo. E aí a quarta geração, né, trata-se de direitos relacionados à engenharia genética, a questão da genética, desses direitos da vida também, né? Direitos relacionados à globalização, democracia, informação, pluralismo. Né? Essa quarta e quinta geração, gente, é algo mais recente, que ainda está em construção, não é algo tão... Né? Porque é algo mais novo, né? As teorias vão mudando, as teorias sociais vão mudando no decorrer do tempo. E na quinta geração, estuda também a questão do direito à paz, mas também a questão da cibercultura, cybercultura, né? Aliás, a realidade virtual, os direitos que nós temos aí na internet desse mundo, né, tão complexo. Então, os direitos que ainda estão sendo, né, construídos. Aqui no Brasil, nós estamos aí uma discussão, né, das fake news, a questão da liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de expressão, até onde vai a privacidade. Enfim, essa quinta geração é algo bem recente que ainda está em construção. Né? O que está mais consolidado é da primeira à terceira geração dentro dessa teoria geral dos direitos fundamentais. E aí tem uma tabela, gente, explicando para vocês, talvez eu peça alguma coisa na tarefa em relação a essa teoria dos direitos fundamentais, que está lá na página 184 do livro de vocês. Tem uma tabela lá discutindo essas questões. Beleza? Então é isso, gente. Né? Por hoje é só uma aula curta e essa aula vai encerrar o segundo bimestre. Então vai ter uma tarefa aí que valerá 2,5 pontos para a gente encerrar esse segundo bimestre. Eu cometi um erro, né, de minha organização pessoal, que eu acumulei as atividades, né, mas também não foi nenhum erro, foi porque também outras demandas, eu acabei deixando e acabei acumulando aí as 4 atividades para, né, corrigir, porque eu fazia o seguinte, eu pegava primeira e segunda tarefa e sentava, né, dois dias, eram entre 2 e 3 dias e fazia correções. E aí colocava lá, né, no meu diário. E dessa vez, esse segundo bimestre não deu. Então temos aí previsto uns momentos bem pesados, né, em relação para fazer essas correções. Mas brevemente, gente, eu estou colocando as notas de vocês, né, fazendo essas correções, entrando em contato com aquelas pessoas que enviaram as tarefas de outra disciplina, enviaram o arquivo que não abre. Então sempre fique atento aos comentários que eu vou enviando essas informações, beleza? É isso. Em caso de dúvidas, estou sempre à disposição. É sempre um prazer receber suas dúvidas. Fiquem todos bem. Cuide de você, mas também cuide de quem está próximo de você. Até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.